Está entrando no ar Saúde Mental e Resiliência, ensinando você o cuidado que deves ter com sua saúde mental e psicológica, ajudando a se preparar e lutar pela vida. Com você, no ar, programa Saúde Mental e Resiliência, aqui na Boa Notícia FM. Boa noite, caro ouvinte da Rádio Boa Notícia FM. Boa noite, caro seguidor do canal Saúde Mental e Resiliência. Estamos de volta com a nossa programação aqui na Rádio Boa Notícia FM, buscando inspiração na Palavra de Deus para seguir a nossa jornada, nos desviando dos desafios, das dificuldades, das pedras, dos espinhos, buscando luz na Palavra de Deus, buscando luz no Espírito Santo, buscando luz na graça de Jesus, o Verbo de Deus encarnado no meio de nós. Então quero saudar nesta manhã ao homem e à mulher do campo que estão aí sintonizados conosco neste horário, através da Rádio Boa Notícia FM, você que está aí tomando o seu café, o seu chá, nesse clima gostoso da zona rural, em harmonia com os animais, com as aves, com as plantas. Você que já lançou as suas sementes na terra, está aguardando aí o desenvolvimento desta pequena semente da plantinha para gerar frutos. Você que ainda está planejando plantar, se apresse, prepare aí a sua terra, as suas sementes e lance no solo. Então a nossa saudação especial a você, homem e mulher do campo. Quero saudar também as pessoas que estão na zona urbana, trabalhando, exercendo as suas atividades, estão em deslocamento. Saudar as pessoas que estão enfermas em seus lares, que estão sendo cuidadas. Quero pedir a Deus para aquelas pessoas que estão também nos leitos hospitalares, buscando a sua saúde, buscando a sua recuperação, o retorno para os seus lares. Saudação a estas pessoas e aos seus cuidadores. Elas não estão nos ouvindo, mas quero aqui transmitir a minha saudação a estas pessoas, que estão aí na lida do trabalho diário e muito importante no cuidado da saúde e do bem-estar. Quero saudar o nosso comandante diocesano, nosso bispo Dom Valentim Fagundes de Menezes, com todos os párocos e vigários paroquiais, todas as lideranças e coordenações de pastorais que fazem um bom trabalho na Diocese de Balsas. Quero saudar o comandante do 4º BPM de Balsas, o Tenente Coronel Rogério, com o seu subcomandante, Major Jean Levi, e todos os oficiais e praças que compõem o 4º BPM de Balsas, a família militar. A nossa saudação especial, que tenhamos uma noite tranquila e serena, sem muitas alterações. Espero que você que está nos acompanhando aqui pela Rádio Boa Notícia FM faça um bom trabalho, faça o cuidado do autopoliciamento, não arrisque a sua vida, cuide de si, cuide do outro, Não procure se apropriar daquilo que não lhe pertence e tirando do outro aquilo que ele construiu com muito esforço, com muito suor. Aprenda, escute os conselhos do seu pai, da sua mãe. Você recebeu muitas orientações. Você tem a chama de Deus no seu coração, no seu espírito, na sua alma. Não se perca pelo crime, não se deixe levar. Então, a minha saudação a você que está aí nesse momento de indecisão, que às vezes está pensando de fazer alguma coisa errada. Não faça, não arrisque a sua vida e não arrisque a vida dos outros. A liberdade é um dos bens mais preciosos que nós temos e você corre o risco depois de sofrer um processo que pode lhe levar para a prisão, onde você vai aí para uma penitenciária pagar o seu crime, fazer a sua penitência, de recuperação, de reabilitação,
para voltar para a vida social. Então é um processo dolorido, é mais fácil trabalhar na prevenção, no cuidado, para não chegar a esse nível. Então, saudação a todos, nos sintamos irmanados na mesma fé, no mesmo compromisso social de aprimoramento da nossa fé, da nossa espiritualidade e da humanidade. Caro ouvinte, nós vamos buscar inspiração na palavra do Senhor para alimentar aqui a nossa reflexão. Hoje nós vamos estar conversando também sobre a história do santuário de Nossa Senhora de Aires, em Portugal. Esta devoção, que esta santa leva o meu nome, e quando descobri, uma devoção mariana que leva o nome de Nossa Senhora de Aires, tem muitas histórias, então eu passei a me interessar, estou lendo, acompanhando por essa história, é muito interessante. Maria, a mãe de Jesus, é só uma, mas ela é venerada e tratada de forma carinhosa pelos seus filhos com vários nomes diferentes, para designar a mesma pessoa, Então nós assim fazemos como com as nossas mães, Tem gente que chama de mãe, tem gente que chama de mamãe, tem gente que chama de mainha. Então cada um tem a sua forma, de tratar, de se relacionar com a sua mãe, e todas elas são formas respeitosas. Então Maria tem vários nomes, tem vários títulos, dada a sua grandeza, a sua importância no processo de salvação. Maria aceitou o projeto de Deus, cuidou do Filho de Deus, que cuida de cada um de nós. Então, a ela o nosso apreço, o nosso carinho. Então, é sempre bom a gente estar pesquisando, buscando informações sobre Maria, as suas aparições, as suas histórias, as histórias das devoções, como elas surgem, o fundamento disso aí. Nós vamos estar trazendo aqui uma reflexão de uma tese de mestrado de uma pesquisadora portuguesa que fez um trabalho belíssimo de pesquisa mesmo a fundo, sobre esta devoção a Nossa Senhora de Aires, que fica em Portugal, na região de Viana do Alentejo, onde tem um santuário, numa região agrícola, numa região de agricultura, numa região de criação de gados, onde tem uma famosa procissão a cavalo, naquela região ali de Portugal. Então, a nossa saudação especial, invocamos a proteção de Nossa Senhora de Aires sobre todos nós, sobre todos os ouvintes. Mas para a nossa meditação inicial, para o nosso momento de oração, vamos trazer o Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. Pegue a sua Bíblia ou anote aí no seu celular e acompanhe conosco esse Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas eu vim para batizar com a água. Foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus, palavra da salvação.
Então nós temos aqui o evangelista João, que nos traz um texto belíssimo, falando do João, primo de Jesus. Nós temos o João evangelista, que escreveu o evangelho, que foi discípulo de Jesus, e que fala de João evangelista, que fala de João Batista, né? Então, João evangelista, que fala de João, que depois é chamado de Batista, porque batizava, né? O primo de Jesus. Então, carinhosamente, ficou conhecido como João Batista, aquele que batizava, né? E ele sendo interrogado, né? João vai dizer, né, ao ver Jesus, né, ele vê Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele faz menção ao Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro de Deus, né? Então havia uma prática sacrificial, né, de oferecimento de sacrifícios através de um cordeiro, né? A pessoa pegava um cordeiro, né, um cordeirinho macho, sem defeito, e o bichinho era sacrificado, né? Era sacrificado como uma espécie de reparação das faltas, dos pecados das pessoas, como uma forma de agradar a Deus. Era essa cultura sacrificial da época e muito recorrente. Essa prática vai ser superada depois. Jesus, com a sua pregação, com seus ensinamentos, vai contribuir para esta prática sacrificial dos cordeiros, dos animais. E João Batista identifica ele como sendo o próprio cordeiro. Aqui João já tem uma visão do futuro, né, uma visão profética do que irá acontecer. Quer dizer, o cordeiro que vai ser imolado, o cordeiro que vai ser sacrificado, o cordeiro que vai ser assassinado no madeiro da cruz, né, que vai derramar o seu sangue para a salvação de todos, né? Então João, já ao ver Jesus, já diz: eis o Cordeiro de Deus, né? Aquele, né, que vai ser sacrificado, aquele que vai ser morto para a reparação dos nossos pecados. E João vai dizer o seguinte: dele é que eu disse, depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Então João ressalta aqui o aspecto do alfa e o ômega. Jesus é o alfa e o ômega, duas letras do alfabeto grego que se refere ao princípio e ao fim, né? Utilizada muito frequente na tradição religiosa cristã católica, como sinalizando o princípio e o fim de todas as coisas. Então Jesus é aquele que vem antes e depois de João Batista, porque ele já existia antes de João Batista. Ele estava na Trindade Santa, né? Na unidade do Pai. E esta unidade do Pai vai ser revelada através do Verbo, que se encarna na humanidade através de Maria, assume o nosso DNA, nossa condição humana, e habita entre nós, né? Então Maria e José vai ser a família que vai cuidar, que vai amparar, que vai dar carinho, amor e atenção ao Filho de Deus, né? E que vão dedicar toda a sua vida neste compromisso de cuidar de Jesus, do início ao fim do seu ministério, da sua vida. Então, nós temos aí este testemunho bonito de João Batista. Ele diz: olha, também ele vai dizer: mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado em Israel. João faz menção do seu batismo de purificação, usando a água, né, a importância da água para a limpeza, para a purificação do corpo e também da alma, né, através da oração. Então João faz essa relação tão importante, né, da água e o seu cuidado para a limpeza da nossa alma, do nosso espírito. E João dá testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como
uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse, aquele que me enviou a batizar com a água me disse, sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito. Então João fala de alguém que batiza com o Espírito, né? com a força, com o poder da graça de Deus, né? E esse alguém é Jesus, o Filho de Deus. E João dá testemunho, né, do seu poder, porque vê o Espírito Santo descer e pairar. Aí ele dá o exemplo da simbologia da pomba que paira, que permanece no ar, simbolizando que o Espírito Santo, nessa figura de linguagem, paira, permanece sobre Jesus. Algo extraordinário. Então, que João, que cumpriu a sua missão, também possa estar intercedendo a Deus por todos nós que continuamos a nossa missão aqui nesta realidade temporal. Nós vamos fazer aqui a nossa oração do dia, concluindo esse momento de reflexão e espiritualidade, e depois vamos estar conversando sobre a devoção a Nossa Senhora de Aires, mostrando que a resiliência ela se manifesta também nas crenças, nas devoções, na espiritualidade, né? Porque elas ajudam a fortalecer a nossa capacidade de restauração, revigora o nosso espírito, revigora a nossa alma. Oremos. Ó Deus, que quisestes que a humanidade do vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído, concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertados da antiga culpa por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, caro ouvinte, vamos para refletir, buscando inspiração na palavra de Deus, né? Em especial na história, né? De uma das devoções marianas, né? Das devoções marianas, que nós não estamos falando de aparição de Nossa Senhora, nós estamos falando de devoção, né? Desta devoção na região de Viana do Alentejo. Então nós recorrimos a um texto, né, de Raquel Alexandra Seixas. Raquel Alexandra Seixas, ela fez esse trabalho belíssimo, né, de pesquisa no Santuário de Nossa Senhora de Aires, e publicou esse trabalho que nós vamos agora estar trazendo aqui. Não vamos estar falando de todo o seu conteúdo, porque, né, mas alguns pontos importantes. Na nota prévia da Raquel Alexandra Seixas, ela faz uma nota aí de agradecimento. Antes de dar início à minha apresentação, gostaria de dirigir uma palavra de agradecimento, diz ela, né, à organização, em especial a doutora Fátima Farrica, não só pelo convite endereçado, mas também pelo apoio prestado durante a minha investigação de mestrado. Aproveito também para agradecer à Biblioteca de Viana do Alentejo toda a amabilidade e prontidão conhecida na digitalização de vários documentos, e ao arquiteto Sérgio Goldinho pela entrega das plantas arquitetônicas do Santuário de Nossa Senhora de Aires. Ela diz: esta apresentação expõe uma pequena parte da minha investigação de mestrado, a ser entregue no dia 30 de dezembro de 2013. Então, em 2013 ela fez esse trabalho, né? Nesta época eu estava em Paderborn, na Alemanha, né? Lá estava
estudando psicologia pastoral. Como tal, não vou abordar todos os aspectos referidos no meu trabalho, nem tampouco todas as novidades e conclusões que cheguei. Espero, num futuro próximo, partilhar convosco toda a informação reunida. A primeira parte da apresentação será dedicada à construção da lenda de Nossa Senhora de Aires e ao desenvolvimento do seu culto. Isso aqui é um aspecto muito importante que ela, na sua pesquisa, né? A construção da lenda da devoção, né? E ela diz: no segundo ponto serão referidos alguns ex-votos que integram o espólio votivo da Senhora de Aires. E por fim, na terceira parte, abordarei algumas das características artísticas do santuário em apreço. Então nós temos aí esses pontos elencados pela a Raquel Alexandra Seixas, que fez um trabalho de mestrado, de pesquisa, né, séria, como ela menciona aqui, as fontes, e esse trabalho ela publicou, né, tem parte nas redes sociais, aí tem disponível em PDF que a pessoa pode estar pesquisando, né? E nós vamos estar aqui pontuando alguns aspectos deste trabalho, para que você, ouvinte, que já ouviu falar desta devoção a Nossa Senhora de Aires, conheça mais um pouco, né, dessa devoção, dessa espiritualidade. Então, aqui nós vamos para o tema, a construção da lenda de Nossa Senhora de Aires. Vamos ver o que ela pesquisou, o que ela descobriu sobre esta construção da lenda de Nossa Senhora de Aires. Ela diz, né, a autora: a fundação de um templo dedicado à Virgem é quase sempre, se não sempre, precedida pela narrativa de um acontecimento mítico imaginário, né? Um acontecimento mítico imaginário concebida a partir de dois modelos, né? A aparição da Virgem ou o chamamento fortuito da imagem esculatórica. E esta ocorrência que é dita o princípio da lenda, conferindo à imagem e ao lugar o Estatuto Santo, né? O Estatuto Santo, e promove a criação de um conjunto de histórias tendentes à legitimação do poder milagreiro da Virgem e à divulgação eficaz do seu culto, né? A divulgação eficaz do seu culto, né? Então aqui ela aborda uns aspectos, como a lenda foi se construindo, ela vai teorizando, né, a divulgação, né, dos feitos, dos acontecimentos. E ela continua: a primeira referência ao culto, aqui é importante, né, da Senhora de Aires foi difundida pela tradição oral, né? A tradição oral, as pessoas foram falando, né, comentando sobre esta devoção, e perpetuada na lápide anunciadora do milagre constante no frontispício, palavra difícil, né? Vou repetir aqui de novo: frontispício, né? Então aí, né, né, na fronte, né, né, numa lápide na fronte tá lá uma frase importante que nós vamos ver aqui o que está escrito, né? Da parte principal da igreja, escrita em latim pelo jesuíta Antônio Franco no ano de 1690. E que diz o seguinte: expulsos os mouros destas terras,
quando um lavrador arava o seu campo, encontrou a imagem que se vê no antigo altar. Ó feliz terra, mais fecunda que nenhuma outra, um só rego te deu mais do que a seara ou a colheita alguma dará. Então nós temos aqui ainda um português, ainda aí de 1690, nesta frase que está escrito. Vamos repetir aqui essa imagem que foi encontrada, foi encontrada e que faz referência nessa lápide que está aí na frente, no fronte do santuário. Diz o seguinte: expulsos os mouros destas terras. Então, quer dizer, os mouros invadiram aquelas terras, então eles invadiram, e como toda invasão tem seus saques, tem suas depredações, tem as suas destruições, tem mortes e uma série de coisas, que a gente pode imaginar, quando acontece, Então, os mouros, expulsos os mouros destas terras, quando um lavrador arava o seu campo, depois da expulsão, nós temos retomada da terra, do campo, um trabalhador está trabalhando e encontra uma imagem, a imagem que está hoje no altar principal, e aí vem digamos assim, um reconhecimento da terra, valorização da terra, que diz: ó feliz terra, mais fecunda que nenhuma outra, um só rego te deu mais do que a seara ou a colheita alguma dará. Então, ressaltando a terra, a importância do lugar. E aí continua o texto da nossa autora. Ela diz o seguinte: relativamente aos construtores da memória lendária de Nossa Senhora de Aires, eles foram Frei Agostinho de Santa Maria e as religiosas do convento de Jesus de Viana do Alentejo. Então nós temos aí o Frei Agostinho, de Santa Maria, e as religiosas do convento de Jesus de Viana do Alentejo como sendo grandes propagadores desta devoção, desta espiritualidade. Frei Agostinho de Santa Maria, na sua obra incontornável, que é o Santuário Mariano, cujo o tomo referente ao Santuário de Nossa Senhora de Aires foi publicado em 1718. Em 1718, aí no século XVIII, refere ao milagre da aparição da Virgem ao lavrador Martim Vaqueiro, dizendo. Então agora nós temos aqui a aparição, Antes nós falávamos de devoção, mas vimos que esta devoção ela também traz uma aparição de Maria a um vaqueiro. E vamos ver o que diz o texto, o texto aqui, abre aspas. Havia naquele distrito uma herdade de um lavrador rico, de um lavrador rico, o qual tinha um curral aonde recolhia os seus bois, no mesmo sítio em que hoje se vê a igreja. Então, aonde está a igreja, o santuário, havia ali, era uma propriedade de um lavrador muito rico, que lavrava não só a terra, mas também criava boi. Então era um lavrador e um criador de gado. E diz o seguinte: ficava a casa do lavrador distante, como coisa de 100 passos. Então ficava a casa do lavrador distante, como coisa de 100 passos. Nós estamos aqui num português ainda de 1718, e tinha esta herdade o nome de vaqueiros, Então o nome daquela área de terra tinha o nome de vaqueiros. Repararam em algumas noites
os criados do lavrador, em que, deixando fechada a porta do curral, vinham os bois de noite pastando na herdade, e pela manhã os achava recolhidos, a porta do curral fechada, sem poderem saber como fossem os que lhes faziam esta que tinham por travessura. Fizeram queixa ao seu amo, que se resolveu a ir dormir uma noite junto à porta do curral, para saber quem obrava estas coisas. Nesta noite lhe apareceu Nossa Senhora em sonhos e lhe disse que ela era que abria a porta e soltava os bois para irem pastar sem fazerem dano às searas, que lhe fizesse naquele sítio uma casa, porque era vontade de Deus que ela fosse louvada, seu Santíssimo Filho, e que ela o ajudaria. Então nós temos aí, fecha aspas, Santa Maria, aí de 1718, vai estar neste livro aí na página 286. Então um livro bastante volumoso. Então nós temos aqui um relato, né, de 1718, né, desta obra publicada. A obra é de 1718, né, escrita a frase que está no santuário é de 1690, né, aquela frase que faz referência ao muro, né, aos mouros que foram expulsos. No entanto, a obra referente ao santuário está aí, faz referência, publicada em 1718, né? Então, uma obra bastante antiga, por isso é um português ainda daquela época. Então, onde as pessoas chamavam, por exemplo, coisa de cousa, né? E assim, vários outros termos. Bem, mas vamos refletir sobre esse texto, né? Que nos traz muitas informações interessantes e curiosas, né, e lendárias. Então nós temos ali na região de Viana do Alentejo, uma área que foi chamada de vaqueiros, né, a propriedade de vaqueiros, né, as pessoas que cuidavam do gado, né, que tinham suas plantações ali. Então tinha esse lavrador recolhia, né, os seus animais no curral, fechava, né? Mas algo curioso começou a acontecer, né? As pessoas fechavam, né, dentro do curral, né, prendiam os animais. No entanto, esses animais apareciam soltos e pastando, e não comiam as outras plantações, né, que as searas, né, que o pessoal produziam, né, as outras culturas, né? E aí os cuidadores, né, os vaqueiros lá começaram a achar aquilo estranho, quem estava aprontando, quem estava fazendo aquilo. E eles percebiam que no dia seguinte os bois estavam todos presos novamente no lugar, né? Então a pessoa fazia uma afirmação e depois tinha que dizer, não, mas estão presos. Então foram se queixar para o patrão, né, sobre essas peripécias que estavam acontecendo. Então o patrão resolveu dormir no local para tirar a prova, né, se de fato estava acontecendo tal episódio. Essa é muita explicação. Então ele vai, né, e ali dorme no local e sonha, né, tem a visão, tem a aparição de Maria, que pede uma casa de oração naquele lugar, né, uma casa de devoção, né, de oração para louvar o seu Santíssimo Filho, né, e que ela ajudaria as pessoas ali. Então, assim começa, né,
a devoção, né? Então o lavrador vai se empenhar na construção desta casa. Vamos continuar o texto aqui da nossa autora, né, que nos abrilhanta com essa reflexão, a Raquel Alexandra Seixas, né, que nos faz essa reflexão. Ela diz: a inscrição composta pelo jesuíta Antônio Franco é omissa quanto à identificação do lavrador que encontrou a escultura de Nossa Senhora de Aires enquanto arava o campo. Ela não encontrou nos escritos o nome do lavrador. Foi precisamente Frei Agostinho o primeiro a identificar um lavrador com o nobre Martim Vaqueiro. Olha aí, então a primeira inscrição, né, de Antônio Franco não nomeia o nome, mas depois o Frei Agostinho descobre nas suas investigações quem foi esse vaqueiro que teve esta visão, este sonho em que Maria aparece a ele, Martim Vaqueiro, transcrevendo a suposta lápide que pavimenta o presbitério da primitiva capela mor, né, da capela principal, substituída pela atual no ano de 1743, e que dizia o seguinte: esta capela, sepultura, é de Martim Vaqueiro, fundador desta casa, da nobre, antiga geração dos vaqueiros. Todavia, as religiosas do convento de Jesus de Viana do Alentejo, nas suas memórias escritas de 1744, mantêm-se fiéis à primeira versão difundida pela tradição oral, e firmava na lápide de Antônio Franco, quando, ao referirem-se à lenda da Virgem de Aires, defende que, aludindo à ditosa invenção da soberana imagem da Senhora que o céu fez a Martim Vaqueiro, de antiga e nobre família desta vila, e que foi o fundador desta casa. A primeira igreja, como consta na inscrição, que está na sua sepultura da capela maior da mesma, né, o qual, andando, lavrando exercício sempre útil e então honroso, e que facilitava a singeleza daqueles tempos. Abrindo o arado, aquele ditoso campo descobriu o riquíssimo tesouro que ali tinha escondido a piedade e a devoção dos monges de Harém. Esta nota espelha o peso exercido pela tradição oral junto das populações rurais, ao eleger o relato do chamamento da imagem esculatórica, escondida no sítio onde hoje se ergue o santuário pelos monges do Harém, durante a fuga dos mouros, em detrimento da aparição da Virgem contada por Frei Agostinho de Santa Maria. Segundo ao autor do santuário mariano, durante a aparição da Nossa Senhora de Aires ao rico lavrador Martim Vaqueiro, esta pediu-lhe que lhe edificasse naquele local um templo dedicado ao seu nome. No seguimento do pedido, deu princípio o lavrador à obra em um sítio que ficava distante do curral, julgando por mais oportuno, porém, a senhora que havia elegido o do seu aparecimento. Dispôs que tudo o que se havia obrado no primeiro dia se achasse desfeito no segundo,
continuando a edificação em o segundo, terceiro, a mesma paragem. Lhe sucedeu o mesmo que na primeira vez, com que, distinto do seu aparecer, se resolveu em edificar a igreja no mesmo lugar em que a Senhora lhe havia aparecido. E fez-se em tal forma que a capela mor se fabricou no mesmo lugar onde estava a porta do curral. Então nós temos aqui uma citação, né, no português ainda de vários séculos, né, e de Santa Maria, né, a Santa Maria, na página 1718, aliás, de 1718, o ano de publicação, e na página de 286 a 287, né? Então, fazendo referência à questão do local, né? Então, pelo visto na aparição, Nossa Senhora pede que a casa de oração seja construída num lugar, mas passaram a construir no outro, a casa não ia para frente, então voltaram a construir no mesmo lugar, e assim foi erguida a casa principal, né? O primitivo templo, construído na segunda metade do século XVI, era constituído por teto em abóbada toda pintada e paredes integralmente forradas a azulejo. A sacristia era composta também por teto de abóbada e o exterior em redor da ermida pavimentada por um tabuleiro de ladrilho. No interior encontrava-se 3 altares de talha dourada, um mor e 2 colaterais. O altar mor expunha a imagem de Nossa Senhora de Aires recolhida em um tabernáculo de vidraças, com muita veneração. Os 3 altares de talha dourada foram pintados pelos pintores Manuel da Maia e Bernardo Luiz Pinto, no ano de 1711. Estes 2 pintores douradores, a par de José Correia, Francisco Ferreira e Felipe de Tiago, estiveram também envolvidos no douramento e estofamento do tabernáculo mor da Igreja da Misericórdia de Évora, executando em 1728. Né? Então nós temos aí, né, colocando o nome das pessoas que estiveram responsáveis na construção do santuário, né, em especial dos altares. Então, caros ouvintes, nós estamos chegando ao final aqui da nossa programação. Paramos aqui nesta construção dos altares. Depois nós retomaremos no programa seguinte essa história, que é muito interessante. Se você gostou, vá aí no YouTube e procure histórias guiadas, né? Tem um canal muito interessante, né, de uma autora portuguesa falando sobre o santuário de Nossa Senhora de Aires. Aí lá você vai conseguir ver o formato do santuário, a riqueza em detalhes, em um barroco aí muito interessante, os ex-votos, e conhecer um pouco desta região. Então uma boa programação essa daí, de estar da sua casa vendo esta devoção, que é muito interessante. Mas prometo estar retomando esse tema. Então quero concluir esse nosso momento de reflexão e partilha trazendo uma oração, né, que da minha composição, dedicada a Nossa Senhora de Aires, né, que leva o meu nome. Então aí compus esta oração que eu vou fazer agora, inspirada também numa passagem bíblica de Jesus,
que desejou guardar os filhos de Jerusalém como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das asas. Então achei muito bonita esta imagem, esta comparação de Jesus, que me inspirou a construir esta oração, tendo em vista que Maria coloca esta piedade da devoção mariana. Maria coloca Jesus nos braços, como ela colocou tantas vezes, e assim imploramos a ela que também nos ampare, nos acalente, nos coloque no seu colo e nos proteja. Ó Nossa Senhora de Aires, minha mãe querida, Senhora dos aires celestes, assim como teu filho Jesus desejou guardar os filhos de Deus, como uma galinha guarda seus pintinhos debaixo das asas, assim desejo eu ser guardado sob a proteção do teu manto sagrado, para que as doenças e enfermidades do corpo e da alma não prevaleçam sobre mim. E ainda, Mãe bondosa, afável e fiel, se for do teu agrado, ocultes-me dos olhos dos inimigos, que o brilho alvejante das vestes do teu Filho ressuscitado ofusque com seu brilho os olhos dos filhos das trevas, para que eles não me descubram do teu manto, mas descubram a compaixão, o amor, a ternura e a misericórdia. Tudo isso te peço por meio do teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Então chegamos assim ao final da nossa programação e desejamos a você que ficou conosco, acompanhando aí essa história que nós vamos retomar depois, uma noite e um dia abençoado. Que o Senhor derrame sobre todos nós as suas bênçãos, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.